Você já se sentiu paralisado? Tipo, você tem uma decisão gigante para tomar e não faz a menor ideia do que fazer? Mudar de emprego ou ficar? Terminar um relacionamento ou insistir? Investir nessa ideia louca ou esperar? Ah, a mente em guerra consigo mesma, né? E quanto mais você pensa, mais confuso fica. Parece que você está em um labirinto sem saída. Mas, e se eu te dissesse que os maiores líderes da história, pessoas que tomavam decisões que afetavam milhões de vidas, tipo Marco Aurélio, que governava um império, Sêneca, que aconselhava imperadores, ou Epicteto, que ensinava generais, todos eles usavam o mesmo método? Sim, o estoicismo. E hoje eu vou te mostrar esse processo passo a passo para você tomar qualquer decisão, por mais impossível que ela pareça. E te prometo, no final, você vai ter uma clareza absoluta. A primeira coisa que precisamos entender é o problema. Por que a gente não consegue decidir? Simples. Estamos tentando prever o futuro. E se der errado? E se eu me arrepender? E se eu perder essa oportunidade? Essa angústia de prever cada passo é o que nos trava. Sêneca já dizia: a vida inteira não é nada além de incerteza. Planeje como se fosse viver para sempre. Viva como se fosse morrer hoje. Percebe? Você nunca vai ter certeza absoluta. Nunca. Então, pare de esperar por ela. Abrace a incerteza e vamos para o método. O método estoico em 5 passos. Passo 1. Defina seus valores não negociáveis. O que importa de verdade para você? Marco Aurélio começava toda decisão assim: isso está alinhado com meus princípios? Os estoicos tinham 4 virtudes cardeais: sabedoria, coragem, justiça e temperança. Toda decisão deveria servir a pelo menos uma delas. Faça o mesmo. Antes de decidir qualquer coisa, pergunte: isso me torna uma pessoa melhor? Isso serve aos meus valores essenciais? Isso está alinhado com quem eu quero ser? Se a resposta for não, você já tem sua decisão. Não importa quanto dinheiro, status ou prazer esteja envolvido. Se não te move na direção da pessoa que você quer ser, simplesmente não vale a pena. Passo 2. Pratique a visão do sábio. O que uma pessoa sábia faria? Epicteto ensinava: se você quer melhorar, aceite ser considerado tolo e ingênuo sobre coisas externas. A ideia aqui é tirar o seu ego da jogada. Imagine que você é Marco Aurélio, Sêneca, ou a pessoa mais sábia e imparcial que você conhece. O que essa pessoa faria nessa situação? Quando você remove a pressão pessoal e olha de fora, a resposta geralmente se torna óbvia. Porque seu ego quer conforto, quer o caminho fácil. Mas seu verdadeiro eu, o seu eu sábio, quer crescimento e o caminho certo. Passo 3. Visualize ambos os cenários. Premeditatio malorum. Os estoicos não eram otimistas cegos. Eles não apenas imaginavam o sucesso, eles imaginavam o fracasso total. Esse exercício é poderoso. Pegue uma folha de papel e divida em 2 colunas. Na coluna 1, escreva: eu escolho a opção A. O pior acontece. E descreva esse pior cenário. Na coluna 2, escreva: eu escolho a opção B. O pior acontece. E descreva esse pior cenário. Agora, pergunte-se: qual desses piores cenários eu consigo aceitar e lidar? Sêneca disse: o que realmente me assusta não é o perigo em si, mas a preocupação constante com ele. Quando você enfrenta o pior, quando você sabe que consegue sobreviver a ele, o medo perde todo o seu poder. É libertador. Passo 4. Aplique o teste da morte. Memento mori. Essa é pesada, mas extremamente eficaz. Marco Aurélio meditava sobre a morte antes de toda decisão importante.
Você pode sair da vida agora. Deixe isso determinar o que você faz, diz e pensa. Aqui está o teste brutal. Imagine que você tem apenas 6 meses de vida. Essa decisão que está te atormentando, ela ainda importa? Você ainda estaria com essa dúvida? Esse teste elimina 90% das decisões difíceis, porque no fim, você descobre que a maioria delas não importa tanto quanto você pensava. E as que ainda importam? Essas você toma com uma coragem absurda, porque não há tempo para dúvida quando o tempo é curto. Passo 5. Decida e nunca olhe para trás. Amor fati. Os estoicos tinham um conceito lindo chamado amor fati, amor ao destino. Uma vez que você decide, você abraça totalmente essa decisão. Sem arrependimento. Sem e se. Marco Aurélio nos lembra. Não perca tempo pensando em outras pessoas, a menos que seja algo que beneficie o bem comum. Por que você se privaria de fazer algo útil? Você tomou a decisão? Então vá com tudo. Se der certo, ótimo. Se der errado, você aprende e ajusta. Mas nunca fique ruminando. Será que eu deveria ter... O arrependimento é um luxo para pessoas com tempo sobrando. Você não tem esse luxo. Vá em frente. O segredo que ninguém te conta. Não existe decisão errada. Aqui está algo que os estoicos sabiam, mas a maioria de nós esquece. Não existe decisão intrinsecamente errada. Existem apenas escolhas e suas consequências. Epicteto ensinou: não são as circunstâncias que determinam quem você é como você reage a elas. Você pode escolher a opção errada e transformá-la na certa pela forma como você a executa, ou pode escolher a opção certa e destruí-la pela forma como você desiste. O que importa não é a decisão em si, mas quem você se torna ao executá-la e como você lida com as consequências. Quando a decisão ainda está impossível, a moeda estoica. Você aplicou todos os passos e ainda está 50-50? Sem problemas. Existe um último truque. Use o método da moeda. Cara, Wix, opção A. Coroa, opção B. Jogue a moeda. Mas aqui está o segredo. No momento em que a moeda está no ar, você vai sentir um desejo forte para um dos lados. Por favor, que caia a cara. Ou, não, que seja a coroa. E esse é o seu verdadeiro desejo, o que seu instinto já sabe. A moeda não decide por você. Ela revela o que você já sabia, mas estava escondido. Sêneca diria: a sorte é quando a oportunidade encontra o preparo. As decisões de Marco Aurélio. Um exemplo real. Pense em Marco Aurélio. Ele teve que decidir ir para a guerra e deixar Roma desprotegida, ou ficar e ver as fronteiras caírem. Ele foi para a guerra. Passou 10 anos em campos de batalha congelados, longe de sua família. E foi lá que ele escreveu Meditações, uma das maiores obras de filosofia. Foi a decisão certa? O império sobreviveu, mas ele morreu longe de casa, em uma tenda fria. E ainda assim, ele nunca reclamou, nunca se arrependeu, porque ele sabia. A vida de um homem é o que seus pensamentos fazem dela. Ele fez a escolha e viveu com ela com dignidade. Conclusão: você não precisa da decisão perfeita. Você precisa de coragem para decidir e disciplina para executar. Pare de esperar sinais. Pare de esperar certeza. Pare de esperar o momento certo. Use o método estoico. Defina seus valores. Pense como um sábio. Visualize o pior cenário. Teste com a morte. Decida e execute. E lembre-se, Marco Aurélio não tinha Google, nem terapeutas, nem coaches. Ele tinha apenas sua mente, seus princípios e sua coragem.
Se ele conseguiu tomar decisões que mudaram o mundo com apenas isso, você, sem dúvida, consegue decidir sobre sua própria vida. A decisão está aí. O que falta é você ter coragem de tomá-la. Espero que este vídeo tenha te dado as ferramentas para enfrentar qualquer dilema. Se você gostou, por favor, deixe seu like, se inscreva no canal para mais conteúdo e compartilhe com alguém que também está precisando de um empurrãozinho para tomar uma decisão importante. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima!